Fala pessoal, estamos chegando, começando mais um episódio do nosso Talk Churras. Você sabe muito bem, toda semana tem episódio novo com esses caras fenomenais que fazem parte deste projeto incrível, que fazem o negócio acontecer. Nosso querido Rafael Mosquito, representando a comunidade brasileira, certo? As pessoas mais necessitadas, a beleza brasileira e, obviamente, a Faria Lima. Ela precisa sempre ser representada. É por isso que você tá aqui, meu querido Jorginho. Meu, o condado tá na área, sabe como é que são as coisas. Meu, hoje é dia de comer coisa boa, bater aquele papo gostoso, né? Apesar dessa loucura, é um papo gostoso, Paulinho. Não é? É O importante é isso, é fazer uma coisa fluida, né? Meu, que lindo. Você gostou? Eu acho muito bonito quando você fala assim com essa propriedade, cara. Nós aqui hoje temos um convidado mais do que especial, certo, Mosquitão? Pode ganhar meu voto hoje, né? Pode? Pode. Você tá indeciso? Tô indeciso. Tá indeciso? Tô indeciso. Então hoje vamos Todo verificar dia se... ele tá indeciso, Paulo Matias. É Todo importante dia. isso, né, Juliana? Vale nada, tá? Turma, nós temos aqui a alegria de receber ele, que foi ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro e atual candidato a governador do estado de São Paulo. Em primeiro lugar nas pesquisas, no Talk Churras, Tarcísio Gomes de Freitas. Obrigado, Paulo. Bem, Tarcísio, firme, cara. Firme com duas missões hoje. A primeira, matar minha fome, que eu tô faminto. E a segunda, conquistar o voto do Mosquito. Pô, começou bem, meu. A primeira é mais resposta. fácil. Escuta, tá tudo certo? Agora o voto é secreto. Será que no final eu vou ver se eu cumpri minha missão? Será que se eu perguntar ele Não, vai me dizer? eu falo, sempre falo. É, mas é que ele mente, né? O pior é o esse é o seguinte, problema. né? Esse é o que se problema. a resposta for negativa, vai ficar ruim pra caramba pra mim. Vai, eu acho. É. Não, mas o desafio Melhor não. mas ele é mentiroso. Não se Eu preocupe. elegi o último governador do estado, João Dória. Você pode olhar no Instagram dele. É verdade. Elegeu Você mal pra caramba. elegeu hein? o Dória? Ah, não, ele perdeu a... Ele perdeu. Perdeu. Ah, então acho que é Onde bom meu voto. você- Não gostei do meu voto, Onde não. você meteu o dedo, deu errado. Pior Que é. isso? Ó, o Holly tá aí também, ó. Fernando Holliday é um bom exemplo. Fernando Holliday é meu correligionário agora. Escuta, Tarcísio, obrigado por você ter vindo aqui, Obrigado, ter aceitado Paulo. Obrigado o nosso pelo convite, convite. fazer um papo gostoso. Aqui, meu, aqui você deve estar acostumado com aqueles podcasts que servem aquelas hidromel, aquela coisa horrorosa e tal. Aqui não, aqui é top, meu. Aqui é padrão chefe Julima de qualidade. Expectativa lá no teto. Não, aqui você vai comer bem, meu amigo. Ó, eu já Aqui você tô vai sair gostando Então do que eu fala tô de novo? vendo. Tarcísio, eu vou fazer pra você hoje um pãozinho de alho caseiro na brasa e você vir com ancho, com a maminha. Qual pontinho que você gosta? Um ponto pra mal. Perfeito. Pode deixar comigo, vamos ver hein, se eu vou Ponto atender pra as mal. expectativas. Isso aí no ramo do churrasco já ganhou vantagem também. Já tá, Porque se ele falasse bem passado, já Perdi alguns já votos. começaria com problemas. Escuta, como é que tá o desafio? Como é que estão as coisas aí? Você vai ser governador, tudo indica. Você tem essa noção? Olha só, tá falando com o Jorginho agora. Eu coloco tudo nas mãos de Deus. Todos os projetos meus eu coloco na mão de Deus. Eu dedico a Deus primeiro. E aí a coisa fica muito simples para nós, porque eu peço o seguinte, a minha oração sempre é assim, Deus, se for da sua vontade, que a gente seja um instrumento que possa fazer a diferença, que o projeto dê certo. E se não for, que não dê certo. Então, mas acontece que Deus está abrindo muitas portas. Estou muito feliz com a receptividade que o projeto está tendo. A gente dedicou muita energia para construir um bom plano de governo, entendendo onde o Estado precisa de mais velocidade. Tem muita coisa boa, é um Estado grande, é um Estado rico, tem muita coisa que funciona, tem boas políticas públicas, mas tem muita coisa também para dar aquela acelerada, para mudar. Acelerar a expansão no metrô, cuidar das pessoas em situação de rua, né, ter mais ousadia no programa habitacional, na oferta de moradia, melhorar a questão da saúde, aí precisa de um pouco de gestão, né, para resolver a questão da equação das filas, para tratar a questão da oferta de vagas e melhorar a questão da educação, né, que é uma questão importante, que a gente está falando aí de futuro, e fora aí a minha área, a área que eu gosto, que é infraestrutura. Que é infra. Tem muita coisa para fazer na infraestrutura, porque o Estado tem muito potencial. Tem potencial ferroviário que está adormecido, tem potencial hidroviário que está adormecido, tem os trens intercidades que a gente pode e deve tirar do papel, e não está difícil tirar do papel. Então é um desafio muito interessante, eu fico muito feliz de estar vivendo agora esse projeto. Ô Tarcísio, você terminou em primeiro lugar nas pesquisas, né? Você fez o quê? 45%? 42%. 42%.
As pesquisas te davam com algo em torno de 25, 26, 27, algumas 22, enfim. outras 24. 22 e tal. Você esperava terminar esse primeiro turno em primeiro? Eu esperava pelo seguinte... Não foi uma surpresa pra Não, você? não foi. A gente, obviamente, eu gosto muito de número, eu acompanho várias pesquisas, eu tenho o nosso tracking diário que eu acompanho, a gente entra no microdado, a gente tenta entender o comportamento, a tendência, então, e a gente tem a nossa informação. Quando sai uma pesquisa, essas de grife principalmente, você está empatado tecnicamente em segundo com o terceiro colocado, tem uma disputa pelo segundo turno, você está 10 pontos, 15 pontos atrás do primeiro. Eu nunca me impressionei que eu tinha uma informação diferente. A informação que nós tínhamos, e é a que eu acredito, porque a gente está com uma turma de cientistas de dados, a gente está analisando consistência. E detalhe, bateu muito. Bateu na eleição presidencial, a informação que a gente tinha bateu, e na eleição de São Paulo também bateu. E aí eu vou fazer a propaganda aqui do Instituto de Pesquisa que ninguém dá bola. Qual? Mas que bateu em cima, acertou tudo. Que eu não conhecia, e me mandaram uma pesquisa do Instituto Veritas. Veritas? Veritas. Pega lá, última semana antes da eleição, o Veritas disse, Tarcísio está liderando a eleição para governador em São Paulo, 44% Tarcísio, deu 42%. Eles botaram lá 33% Haddad, deu 35%. Botaram 17% Rodrigo, deu 18%. Cravaram em cima. Eles deram a vitória do Sérgio Moro no Paraná para o Senado, em cima. Esse Veritas eu não conhecia. Então, e do Bolsonaro, o que eles falaram do Bolsonaro? Eu não lembro. Por quê? No nosso Como tracking, assim? a gente tinha 5 pontos de diferença, 5, 6 pontos de diferença do Lula para o Bolsonaro. Nosso track bateu em cima. Eu me lembro de ter noticiado várias pesquisas que deram resultado diferente, como por exemplo Datafolha, IPEC e essas mais conhecidas, GenialQuest e tal, e pesquisas que também erraram do outro lado, tipo o Brasmarket, que dava que o Bolsonaro, sei lá, ia ganhar com 48% no primeiro turno praticamente, né? Mas esse Veritas eu vou dar uma pesquisada melhor. Vale a pena porque me surpreendeu, porque o resultado que eles cravaram para a eleição de São Paulo bateu em cima. Então, assim, isso me chamou a atenção. Até o nosso tracking não bateu tão em cima. Já dava a gente na liderança, a gente aparecia com 3 pontos na frente do Haddad e no nosso tracking a gente tinha ali 11, 12 pontos na frente do Rodrigo. Né? Então, em termos de comportamento, foi o que aconteceu, mas em termos numéricos a gente ficou distante. Pô, Tarcísio, e a eleição do Bolsonaro, hein? O que você acha que vai dar? Eu acho que vai dar Bolsonaro. Você acha? Você tem convicção disso? Por quê? Vou explicar. Até foi uma coisa que eu discutia com a equipe do presidente já na segunda-feira e falei para o meu time. Quem ganhou a eleição de domingo? Na minha opinião, Bolsonaro. Eu concordo. E aí eu vou explicar por quê. Quando a gente analisa a questão das maiorias, eu tenho uma maioria eleitoral, onde o Lula ganhou, o Lula saiu com a maioria eleitoral, mas existe uma questão da maioria política. E quem é que fez a maioria política na eleição de domingo passado? O Bolsonaro. O Bolsonaro. E por quê? Ele fez a maior parte dos senadores, ele fez a grande parte da Câmara dos Deputados, ele fez vários governadores de estado no primeiro turno. Muita gente que não se engajou na campanha do presidente no primeiro turno, agora está de manga arregaçada, trabalhando muito no segundo turno. O pessoal parece que acordou para aquilo que representa o PT voltar ao poder. E para mim, o que é o PT voltar ao poder? É a gente dar vários passos para trás. É como se a gente estivesse jogando o jogo da vida. E aí, você gira a roleta, anda várias casas e aí cai naquela casinha assim. Você bateu o seu carro, volte 5 casas. Né? Teve um incêndio na sua fábrica, volte para o início. É mais ou menos isso que é a eleição no PT. Você bateu o seu carro, volte 10 casas. A gente vai voltar 10 casas para trás. Num momento que a gente tem que andar para frente. Por quê? A gente está diante de uma grande oportunidade. As cadeias globais de produção vão se redividir, a gente tem a chance de reindustrializar o Brasil. No governo PT, quando todo o vento soprava a favor, a gente tinha boom de commodities, a gente tinha uma relação dívida-PIB baixa, a gente tinha oportunidade para acionar as alavancas do crescimento estrutural, a gente não acionou. Eles tinham popularidade para aprovar reformas importantes, não aprovaram. E o que aconteceu? Ficamos para trás. A gente condenou o Brasil a vários anos de crescimento baixo.
E agora, com todo o vento soprando contra, porque eu vou te falar, não foi brincadeira esses anos. Recessão na Argentina, desastre de Brumadinho, crise do Covid, crise hídrica, guerra da Ucrânia, só faltou gafanhoto. E foi quase, que eles foram lá na fronteira do Rio Grande do Sul e foram embora. O resto teve. Quase todas as pragas do Egito vieram agora, né? E a gente agora está crescendo, deve crescer 3,2% esse ano, está gerando empresa, criando emprego, criando oportunidade, a inflação está caindo. O Brasil vai terminar esse ano com inflação mais baixa do que Estados Unidos, Reino Unido e países da zona do euro. Opa, alguma coisa aconteceu. E nós estamos prontos para dar um salto. 167 leilões de infraestrutura realizados, 900 bi de reais contratados. E tem gente que quer dar marcha ré, isso que eu não entendo. Eu estou percebendo que as pessoas começaram a acordar para isso e estão indo com mais entusiasmo. Uma militância que estava calada despertou. E agora você tem alguns artistas se manifestando, você tem governadores se manifestando, a adesão do Zema foi importante, do Cláudio Castro foi importante, do Rodrigo aqui foi importante, do Caiado lá em Goiás, enfim, nós temos vários governadores vindo, senadores trabalhando, prefeitos trabalhando aqui em São Paulo, prefeitos que não trabalharam pelo presidente no primeiro turno, estão trabalhando agora no segundo turno. Então, na minha visão, a gente vai ter a transformação de uma maioria política que se consolidou na eleição numa maioria eleitoral. Então, nunca houve uma virada de primeiro para segundo turno. Eu digo para você, essa primeira virada vai acontecer nessa eleição. Ô Tarcísio, caso isso não aconteça, a gente vai ter um cenário muito provável de Lula presidente e Tarcísio governador. Se caso essa sua previsão do Bolsonaro não aconteça, como é que você vai lidar com Lula presidente? Como é que vai ser a postura do Tarcísio, governador do estado de São Paulo? Vamos lá, como eu sou um cara de fé e analiso muito o número, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que o Bolsonaro vai ganhar a eleição. Segundo, se o Bolsonaro não ganhar a eleição, acho que o Lula está muito encrencado. Porque, primeiro, ele vai ter o Congresso todo jogando contra. O Congresso hoje é maioria de direita. E o Lula não vai ter mais, ele vai ficar bem constrangido, espero, para operar mensalão de novo, né? O Congresso hoje é mais independente, o Congresso hoje tem orçamento impositivo, o Congresso hoje tem emenda de relator. Vai ser muito difícil para ele governar. Ou seja, a gente está se encaminhando aí para um desastre. Mas minha relação com o governo federal vai ser a relação republicana, porque eu vou olhar o interesse de São Paulo. Aqui nós vamos imprimir um ritmo forte, aqui nós vamos trabalhar com a livre iniciativa, aqui nós vamos trabalhar com privatização, aqui nós vamos trabalhar com projetos que vão despertar o interesse da iniciativa privada, aqui nós vamos reduzir carga tributária para trazer o investimento de volta, para tornar o Estado mais competitivo. E, obviamente, a gente vai precisar do suporte do governo federal na saúde, na recuperação das santas casas, nos programas habitacionais que são importantes, na segurança pública, e aí são pautas convergentes. Eu não vejo problema de convencimento. Eu acho que eles têm no programa de governo desde moradia. Então, beleza, eu quero fazer muita moradia e o programa habitacional, a oferta de moradia tem que crescer. E o governo federal vai ter que nos ajudar nisso. Você não vai ser oposição ao Lula, então? Oposição serei sempre. Sempre. Porque é tudo de ruim. Né? Ele não tem uma ideia boa. Ele não tem uma... E vem cá, aqui eu estou vendo ali uma picanha bacana. Uma maminha. Uma maminha. Você vê que eu não entendo Falaremos nada. dela. Debete aí. Falaremos Não poderia dela ser daqui a ministro pouquinho. da Agricultura. Ainda bem que nós tínhamos a Tereza Cristina. Né? Você vê que o negócio ia ser muito ruim. Cada macaco no seu galho, né? Mas o que acontece? Eu estou vendo lá a maminha, o cara chega e diz, vou dar picanha para todo mundo. Tá, amigo, como? O cara chega num debate ou chega num discurso e diz o seguinte, o brasileiro vai ser mais feliz e eu vou dar emprego para as pessoas. Eu não sei como, mas vou dar. Espera aí. Pô, mas tem uma galera que cai nisso, hein? Infelizmente tem gente que cai E eu não julgo nessa essas pessoas que conversa, caem nisso. nesse papo furado. Porque é um certo desespero mesmo de quem, por exemplo, passa fome. Eu acho, pelo menos, que o Bolsonaro deveria substituir pátria por picanha. É o mesmo P, mas nesse segundo turno tem que dialogar com o eleitorado mais pobre. Com certeza. Esse conceito de pátria, eu acho, às vezes, ele um pouco distante dessa população. Aí você vê o seguinte, talvez a gente tenha um problema de comunicação. E as pessoas não estão percebendo, vem cá, olha as crises que nós passamos. A gente gerou mais de 4 milhões de postos de trabalho de 2020 para agora, enfrentando as crises que nós enfrentamos. Vamos olhar um pouquinho para trás, governo PT, nós tomamos 2 tombos seguidos em PIB, a gente caiu, a gente desabou mais de 7%, nós perdemos 3 milhões de empregos, sem nenhuma crise lá fora.
E agora, com todas as crises, o desemprego saiu de 14,9% para menos de 8%. Tem vários pais de família trabalhando, levando sustento para dentro de casa. Entramos na assistência social. Hoje a gente tem um programa que é o Auxílio Brasil, que é muito melhor do que era o Bolsa Família, que é um programa que é emancipatório. É um programa que, se a pessoa arrumar um emprego, ela não perde o benefício. Ela mantém o benefício e tem esse benefício aumentado, para estimular a pessoa a caminhar com as próprias pernas. E isso está fazendo a diferença para vários pais de família. Só aqui no estado de São Paulo, são 2.400.000 beneficiários do Auxílio Brasil. E detalhe, quanto é que está custando isso? 0,5% do PIB. Os países que vieram com auxílios agora estão usando 1%, 2% do PIB. Então, no Brasil está saindo mais barato. A gente está conseguindo ajudar as pessoas sem ter arrebentado o fiscal. E mais, da onde está saindo dinheiro? Dividendos da Petrobras, veio receita da Eletrobras. Ou seja, um recurso que ficou, devolução de dinheiro do BNDES, um recurso que está disponível, que lá atrás a gente não teria. Que os caras arrebentaram o BNDES, botaram recurso do Tesouro no BNDES para ajudar eleitos, arrebentaram a Petrobras, arrebentaram estatais. Então a diferença é muito evidente. Comunicar essa diferença não é uma tarefa fácil. A gente sabe que as pessoas passam por necessidade. Agora, vamos olhar para frente, porque, de fato, a gente passou por um momento muito difícil e a gente está saindo do outro lado e mais forte. A economia está crescendo, o emprego está chegando. O emprego de qualidade vai vir junto. O Brasil vai liderar esse processo de transição energética. O Brasil vai ser a potência do hidrogênio verde. O Brasil tem tudo mexendo agora, reforma administrativa e reforma tributária, para trazer muito investimento, para trazer as empresas de volta. Então a gente vai dar um salto e vai ter muito pai de família empregado. A gente sabe o caminho do emprego, a gente sabe o caminho da prosperidade e não é o caminho do discurso fácil. É isso que a população precisa entender e tem muita gente acordando para isso, que o discurso do lado de lá não é consistente. Deixa eu te perguntar. Não, eu só queria saber se o mosquito está se convencendo. Ainda não. Eu tenho alguns questionamentos para fazer depois. Segura, por Tá, favor. eu queria saber de você o seguinte. Vai ser duro. Vai ser duro. Em terceiro e quarto lugares, a gente teve a Simone Tebet e o Ciro Gomes. E em que medida você acredita que eles apoiando o Lula, no caso eles falaram aí publicamente que eles estão apoiando a candidatura do Lula, que realmente quem votou neles vai seguir o que eles estão falando, assim? Olha, eu entendo que não vai, Eu acho que uma parcela pequena desses votos vão ser transferidos para o Lula agora. E por que razão? Nessa reta final, houve uma migração de voto útil para o Lula. Então, o que tinha que ser transferido, em grande medida, já foi. Veja o derretimento do Ciro nas últimas semanas, na última semana em especial, aquilo que apontava a pesquisa e aquilo que saiu. Ou seja, muita gente, vamos tentar resolver já no primeiro turno, vamos tentar resolver agora. E já saiu do Ciro para o Lula. O Ciro terminou com 3%. Derreteu-se. Derreteu. Então, eu sei que o Datafolha está descredibilizado hoje em dia, mas os números do eleitor do Ciro nesse último Datafolha dessa semana, a maioria dos votos estão indo para o Bolsonaro. E eu acho que é isso que vai acontecer mesmo. Porque aqueles votos do Ciro que iam migrar para o Lula, migraram no primeiro turno. Então, por isso que eu não vejo grande problema. O que eu estou vendo? A gente já começa a ver isso em São Paulo e os tracks estão mostrando isso. Já um crescimento do presidente. A gente está vendo o Bolsonaro crescendo. Bolsonaro terminou aqui 47,40. 7 pontos na frente. Os nossos tracks hoje já mostram 53,40. Então, um crescimento de 6 pontos em São Paulo em poucos dias. Por quê? É aquela militância que acordou. É o pessoal, opa, peraí, o que aconteceu? Lula de novo? Não, pelo amor de Deus, eu não quero isso. PT de novo no Brasil? De jeito nenhum. Então, o pessoal que estava meio acomodado, achando que a situação estava sob controle, acordou. Porque, de fato, na minha opinião, a volta do PT significa um cavalo de pau e uma puxada de freio de mão. É aquela história, jogo da vida. Cair numa casa que está me mandando voltar para o início do jogo. A gente vai voltar várias casas no tabuleiro. O que você está se questionando? O que é? Seja educado. Lógico, meu parceiro, gente boa pra caramba, já combinou de tomar uma breja com a gente depois do Talk Churras já, não vai fazer campanha mais hoje. Ele falou que sem glúten e zero álcool. Tá cheio de compromisso. Mano, tipo assim, você é carioca, né? Um questionamento que eu tenho, eu acho que várias pessoas já devem ter questionado isso. Por que você veio para São Paulo? A primeira pergunta. E
qual o conhecimento que você tem de São Paulo, morando no Rio, que eu vi um post que você fez lá, falando que o PT não podia voltar a governar São Paulo, e o PT nunca governou São Paulo. Então isso mostra que não tem tanto conhecimento no nosso estado. Não estou questionando a sua forma de governar, nada, enfim. Mas não tem conhecimento no nosso estado ainda. Esse é o questionamento que eu acho que todo mundo está fazendo hoje. Então vamos lá. Você ficou nervoso de fazer esse questionamento. Nervoso, Eu percebi. Você está meio branco. Tá tudo bem? Eu estou nervoso, velho. O pessoal sempre tratou a questão da minha origem com certo preconceito. Ah, ele é carioca, ele é carioca. É Mengão, pelo menos? Sou. Aí. Eu sou um carioca que nasceu no Rio e morou no Rio até os 2 anos de idade. 2 anos de idade. Depois eu ganhei o Brasil, porque eu morei no Rio Grande do Norte, eu morei em Pernambuco, eu morei em Roraima, eu morei no Amazonas, eu morei em São Paulo, em Campinas. Mora em Campinas? Eu sou Morei de em Campinas. Pois é. Eu fui aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, a Casa Rosada. Rosada. Me formei lá, concluí meu ensino médio lá. Depois, voltei para o Rio para fazer a graduação no Instituto Militar de Engenharia. Eu queria fazer engenharia civil, fui uma boa escola, fiz a graduação e o mestrado lá, etc. Estive no exterior, estive na missão de paz do Haiti, né? Estive numa missão da ONU, etc. Bastante vivência. Fui ministro da infraestrutura e é interessante que quando você planeja a infraestrutura não é uma atividade fim, é uma atividade meio. Você só projeta a infraestrutura quando você enxerga a dinâmica econômica. Por exemplo, por que a gente percebeu que tinha que recuperar o ramal de Panorama? Porque lá tem carga ferroviária. Então eu preciso fazer a ligação Panorama-Bauru. Por que a gente entendeu que tinha que projetar o contorno ferroviário de Catanduva, o contorno ferroviário de Rio Preto, fazer a duplicação de Tirapina-Santos? Por que a gente resolveu acabar com o conflito ferrovia de carga, ferrovia de passageiro, que começa lá em Perus e vai até Manuel Feio? Por que a gente modelou de forma diferente o contrato da Dutra, quadruplicando as faixas do Vale do Paraíba, disciplinando a competição entre a Ayrton Senna e a Dutra? Por que a gente planejou a privatização do Porto de Santos e lá a gente está prevendo, dentro do pacote de privatização, o viaduto da Lemoa, o túnel do Maciço, a ligação, né, de Santos para São Vicente, a travessia seca Santos-Guarujá, porque a gente percebeu a dinâmica econômica. Então, na verdade, a gente teve que estudar o estado de São Paulo. Aí você vem para cá. Por que não vir para cá? Na verdade, eu tenho condição de fazer a diferença aqui? Entendo que sim. Observe o seguinte, que todo mundo... Tem gente que assumiu o governo de São Paulo e no dia seguinte estava pensando em ir para Brasília. Eu estou fazendo um movimento oposto. Eu peguei a experiência em Brasília e estou trazendo essa experiência para cá. Estou vindo de Brasília para São Paulo, para somar. E por que não Rio de Janeiro? É isso que eu ia E perguntar. por que não Rio de Janeiro? Porque no final das contas, dentro de um projeto, eu ia fazer a diferença aqui em São Paulo. Eu tinha condição de fazer a diferença em São Paulo. São Paulo, a gente não ia ter uma representação do nosso campo político. No Rio a gente já tinha, em São Paulo não. Né? Porque eu não posso, por exemplo, chegar aqui e construir o Hospital de Itapetininga, o novo Hospital de Itapetininga que hoje é necessário. Ou resolver o equacionamento financeiro do Hospital de Esperança e Presidente Prudente para as pessoas, para o doente de câncer de Presidente Prudente não ter que viajar para Jaú ou para Barretos para fazer uma quimioterapia. Ou ajudar o Frei Galvão para que o doente renal crônico não tenha que sair do fundo do Vale do Paraíba e fazer a sua hemodiálise em Guarulhos, que é o que acontece hoje. Né? Por que eu não posso resolver o problema da Ademar de Barros e na Santos Dumont, lá em Campinas, que gera lá uma quantidade enorme de engarrafamentos? Ou por que eu não posso ajudar o problema da falta d'água em Salto, em Ourinhos, em Ribeirão Preto, em Franca, na Baixada? Então, no final das contas, e a grande questão é, se nós temos isso tudo para resolver, é que muita gente que esteve no poder com muito conhecimento de Estado não resolveu. Será que a gente não consegue resolver? Quem é o meu coordenador de plano de governo? Afif Domingos, foi vice-governador de São Paulo, tem uma história, uma identidade com o empreendedorismo. Vai ser seu secretário? Com certeza, com certeza. Então, no final das contas, eu entendo que a gente já supriu essa questão do conhecimento de São Paulo. E se a gente teve quase 10 milhões de votos no primeiro turno,
é que nós conseguimos convencer o paulista que nós temos projeto. Tô ligado que carioca não gosta de paulista, não vem foder com nós não, hein, mano. Sai da península e vem pro condado, aqui é complicado, hein? Porque Tarcísio, o seu nome significa de verdade corajoso, valente, né? Sabe disso ou não? Meu nome é grego, significa... do grego, né? E você sabe que é do grego, e o meu nome foi dado, eu tenho esse nome em homenagem a São Tarcísio. Meu pai era muito católico, que ele foi hostilizado ainda adolescente, ele levava mensagens e fazia comunicação, levava a Eucaristia, né, entre os apóstolos, entre os seguidores de Cristo na Roma Antiga e acabou sendo preso, torturado e morto ainda adolescente. E Freitas, Peraí, Freitas significa habitante de selva de pedra, né? Da selva de pedra. Você estudou? Tá preparado? Eu estudei tudo. Esse homem, ele tá enrolado hoje. Não, tô brincando. Mas eu queria saber se tá de verdade preparado para esse condadão aqui. Porque... Calma. Deixa eu explicar. O Jorginho, ele representa muito uma minoria da sociedade que são os herdeiros. Que estão crescendo, né? Que estão crescendo bastante. É um pessoal que fica lá na Faria Lima e tal, naquele condado específico, e é intitulado Faria Lima. O que você vai fazer por esse povo? Beat? Tem algum beat Tarcísio? em prol da comunidade, meu? Pelo amor de Deus. Um beat tênis, né? Meu Deus. Coitado, Isso é uma super Tarcísio. obra, cara. Tem marido jogando com mulher agora, cara. É impressionante. Sério? Eles estão se dando bem, cara. Como é que tá essa lance, né? Vai se dar bem com o São Paulo, Tarcísio? Acho que sim, eu acho que eu já estou me dando bem com São Paulo. Acho que você percebe a forma como você é acolhido, o carinho que você está sendo acolhido, né? Você sabe que antes de disputar a eleição, quando a gente pensou esse negócio, o presidente chegou para mim que Tarcísio queria que você fosse para São Paulo. E aí eu digo, meu Deus, será que faz sentido? Eu vim para cá e conversei com um monte de gente. E uma das pessoas que eu conversei foi o professor Delfim. Grande Delfinato. Estive com ele. Digo, professor, imagina, o presidente Bolsonaro quer que eu dispute o governo do estado de São Paulo. E o Delfim virou para mim e disse assim, você devia disputar. Eu digo, é mesmo, o senhor acha isso? E ele disse, se você disputar a eleição de São Paulo, você vai ganhar a eleição. Eu digo, o senhor acha que eu vou ganhar a eleição? Ele falou, eu tenho certeza. Eu digo, e por que o senhor acha isso, professor? Ele disse, porque eu conheço todos os seus adversários e eles não têm nada para mostrar. Você tem. Você tem realizações. Você tem a cara de São Paulo. O Delfim me falou isso lá atrás. E ele disse, você quando vier para São Paulo, rapidamente, você vai agregar uma teia de apoios. Você tem o que o paulista gosta. Capacidade de empreender, capacidade de tirar projeto do papel, você é um realizador. Você vai conquistar os paulistas. Você tem a cara de São Paulo e você vai ser bem sucedido. E eu, se fosse você, viria para São Paulo. E se você vier, você vai ganhar a eleição. O Delfim está com mais de 90 anos já. Mais de 90 anos. 94, 95, por aí. Ô Tarcísio, deixa eu te fazer uma pergunta. A sensação... Vem cá, isso aqui é só para ver, a gente já pode começar a trabalhar aqui. Calma. É o tira-gosto. Agora é a o gente está no tira-gostinho. momento do descanso. A carne tem que descansar, é um padrão Faria Lima. A carne, mas o pãozinho, ó, o pão de alho também tem que pode descansar? mandar ver no pãozinho de alho. Não, pãozinho você pode comer, fica então, super à vontade. beleza. Espero que você goste, viu? Eu vou gostar com certeza. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte, vendo você falar, as tuas realizações, o teu jeito, cada um tem a sua forma, o seu formato. Eu vejo você um cara diferente do presidente da República, principalmente no aspecto ideológico. E aqui em São Paulo tem alguns temas e áreas que são muito delicadas, né? Extremamente delicadas, como por exemplo o caso da educação. O presidente Jair Bolsonaro tem temas como, por exemplo, ideologia de gênero, contrariedade disso nas escolas e tal. Você vai trazer esse lado mais ideológico que tem o presidente da República aqui para São Paulo ou você vai imprimir um estilo seu que isso não necessariamente existe? Olha só, eu vou queria trazer... entender um pouco da tua visão em relação a isso. Porque, sendo muito sincero aqui, tá? Vendo você falar, o teu jeito e tal, eu não consigo enxergar esse aspecto ideológico em você. Não consigo. Acho que você é um cara que prima muito pela tecnicidade. E isso, pelo menos, o paulista gosta e gosta bastante. Mas vamos lá. Primeiro, se eu estou aqui, eu devo muito ao presidente Bolsonaro, que me abriu essas portas, me abriu a porta do ministério. Teve uma coragem enorme de romper com aquela lógica de atribuir ministérios a partidos, de fazer esse fisiologismo.
né? Então você tinha gente desqualificada nos ministérios, porque era o partido que dava apoio. Ele trouxe técnico para o ministério. E eu vou te falar, fazer isso em Brasília tem que ter uma coragem absurda, porque você paga um preço caro. E ele pagou esse preço. Aliás, eu estou para ver um cara mais corajoso que ele. E ele é um fenômeno, ele vai ter que ser estudado pela ciência política em algum momento. Porque um cara que toma porrada 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 4 anos, e tem a capacidade de mobilização que ele tem, de reunir pessoas como ele tem, é uma grande liderança, é uma coisa que precisa ser estudada. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. E eu tive o privilégio de acompanhar esse cara ao longo de 4 anos, de ver a devoção que as pessoas têm, a liderança que ele exerce, é um negócio impressionante. Fazer o que ele fez no 7 de setembro é impressionante, não é para qualquer um. E mesmo enfrentando todas essas crises, Covid, guerra da Ucrânia, crise hídrica, apanhando que nem condenado, que nem cão sardento, e chegar ainda competitivo, tem que ser estudado, tem que respeitar. Mas ele mexe muito com a ideologia das pessoas, né? Tem muita gente que sai às ruas justamente nesse sentido de que ele me representa ideologicamente. Exato, aí você foi no ponto. Veja bem, está se tentando impor um padrão à sociedade, um padrão progressista, etc. E de repente, a sociedade agora nas ruas está dizendo o seguinte, não, peraí, a gente é conservador. 50% da população brasileira é conservadora. 50% da população brasileira tem apreço pelos valores da família, é contra o aborto, etc. Então, peraí, a gente tem que respeitar essa parcela da sociedade também. Que ela ficou sem voz na imprensa, ela ficou sem voz na mídia, né? Era uma imposição de padrão e, de repente, essas pessoas não tinham uma representação e elas ficaram caladas por muito tempo. E agora vem o presidente e lidera esse grupo. Opa, então, peraí, a gente tem que enxergar esse lado da sociedade que não estava sendo enxergado, estava passando despercebido, né? E o presidente é um, eu sou outro. O presidente, por exemplo, nunca interferiu na condução do Ministério da Infraestrutura. Ele dizia o que ele queria em termos de resultado. E a gente que se virasse para obter e mais. A gente teve liberdade para montar time. E eu tenho meu estilo. O presidente é um, eu sou outro. Eu nunca vou ser igual ao presidente, até porque ele é inimitável. Ele é mito, né? Ele é mito mesmo. Eu não sou ninguém. Mas é o seguinte, eu vou imprimir o meu ritmo a São Paulo. E qual é o meu ritmo? Qual é a minha linha? É a pragmática. Você falou da ideologia de gênero na escola. Eu sou contra também. Eu sou contra. Mas por quê? Porque isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. O aluno que está na escola precisa de ferramenta, porque se ele não tiver ferramenta, ele não vai acessar o mercado de trabalho. O jovem tem um encontro marcado com o mercado de trabalho e o mercado é cada vez mais exigente. O mercado hoje quer que você tenha ferramentas, né, habilidades. E a habilidade de comunicação é uma habilidade importante. Capacidade de expressão oral, capacidade de expressão escrita. E se você não tiver isso, a porta vai estar fechada para você. O mercado quer que você tenha alguma capacidade matemática de pegar um problema grande e quebrar em problemas menores, de resolver problema. E se você não tiver isso, a porta do mercado de trabalho vai estar fechada para você. O mercado quer que você se comunique em outro idioma. E se você não tiver isso, você vai ter dificuldade. O mercado quer que hoje você tenha conhecimento de TI. Então, o que é a minha preocupação na questão de educação? É que o jovem tenha ferramenta. É que o pai fique tranquilo, a mãe fique tranquila, que o jovem vai terminar o ensino médio e vai ter emprego. Ele vai ter ou condição de acessar uma universidade, ou ele vai ter condição de acessar o mercado de trabalho. Por exemplo, o programa de aprendiz é uma prioridade. O jovem pode começar a trabalhar desde cedo. E é interessante que isso aconteça. Por que não um jovem de 15 anos, de 16 anos trabalhando? Entendendo por que aquelas ferramentas da escola, aquilo que é ensinado é tão importante para o desenvolvimento profissional. E quando a gente fala que emprego é uma prioridade, o emprego do jovem tem que ser perseguido, porque é o seguinte, qual é a grande dificuldade que o jovem tem ao acessar o mercado de trabalho? A falta de experiência. Se a gente cria o programa de aprendiz, se a gente abre essa porta do mercado de trabalho para o jovem, com o Estado subsidiando o custo do estágio, o custo do acompanhamento, eu tiro esse jovem da ociosidade, eu tiro esse jovem da mão do crime e eu coloco esse jovem no mercado de trabalho. Aí eu vou dar tranquilidade para a mãe. Então a minha questão com a educação é uma questão muito pragmática. Eu quero dar ferramenta, eu quero mostrar para esse jovem, dar para ele as condições de ele crescer, de ele não ter um subemprego. Eu entendo o que você está falando em relação a isso, mas nesse aspecto de educação, o Bolsonaro pecou.
Porque nós tivemos aí a troca de 5 ministros, inclusive um deles saiu candidato agora, acho que não teve nem 2 ou 3 mil votos, alguma coisa assim, para deputado, e ficou uma agenda muito focada em assuntos que não são esses que você está tocando. Ficou uma agenda do tipo, se professor é esquerdista ou não e se ideologia de gênero tem que ir para a escola ou não. Mas eu particularmente compartilho dessa sua visão, que a educação é muito maior do que isso. Se a gente ficar pensando só nisso na área educacional, eu acho que a gente está apequenando o discurso. Veja, nós passamos 2 anos de pandemia, 2 anos com os alunos afastados das salas de aula. Aliás, o Brasil é campeão mundial em tempo de afastamento de sala de aula, porque todos os países do mundo voltaram com as aulas antes do Brasil. Todos. O que aconteceu aqui no Brasil é incompreensível. E agora, nós temos um passivo para administrar. Né? Nós temos essa perda de tempo. E aí, como é que você resolve esse passivo? Basicamente, em cima de 4 pilares. O primeiro, combate à evasão escolar. E combate à evasão escolar tem tudo a ver com política de transferência de renda. Então, você tem que transferir renda para segurar o aluno na escola. O segundo, um programa de recuperação do aprendizado. Então, tem um Plano Nacional de Recuperação do Aprendizado e nós vamos implantar o plano aqui em São Paulo, porque eu preciso entender que disciplinas, que conteúdos precisam ser recuperados. Partindo do pressuposto que a gente tem 2 anos de atraso e não vai dar para recuperar tudo e eu preciso da ferramenta para esse jovem prosseguir. Então, o que a gente vai trazer, como é que a gente vai recuperar? Terceiro, eu vou para recuperar e para manter esse jovem na escola, eu vou precisar assistir as famílias. Tem uma chaga aí que um mal silencioso na nossa sociedade que a gente não percebe, que é o mal da depressão. Isso foi potencializado agora na pandemia. Então, eu preciso cuidar das famílias para esses jovens poderem ter, dentro da família, a tranquilidade para prosseguir. Eu preciso detectar esse problema e tratar. As pessoas sofrem com depressão porque elas não sabem que têm. As pessoas cometem suicídio porque não sabem que têm depressão. As pessoas se afastam da escola, vão para as drogas porque não sabem que têm depressão. Então, a gente precisa cuidar das famílias. A gente precisa ter núcleos especializados para assistir as famílias. E quarto, partindo do pressuposto que eu vou ter que recuperar conteúdos, eu vou ter que trabalhar num híbrido, ensino à distância e ensino presencial. E aí eu preciso ter escolas que tenham infraestrutura, que estejam tecnificadas. E é nessa linha que a gente vai começar a recuperar a educação. Tarcísio, a esquerda tem claro? Segura a tua pergunta. Exatamente o que eu ia falar. Nós vamos deixar o ex-ministro da Infraestrutura e candidato ao governo do Estado de São Paulo comer um pouquinho, afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus e queremos nos deliciar em relação a essa comida. Você que veio para São Paulo agora, inclusive. Peraí, calma. Do debate, carne do debate. Calma. Tudo tem a sua hora. Nós vamos agora ouvir um recadinho da nossa queridíssima Carolzinha da Home Delivery BR. Aqui, na Home Delivery BR, nós estabelecemos processos automatizados e dinâmicos para diminuir o tempo de processamento e aumentar o volume de carga processado diariamente. Nossas parcerias com diversas companhias aéreas nos garantem mais voos semanais do que os nossos concorrentes. Home Delivery BR não chegou para ser só mais uma empresa de logística no mercado. Nós chegamos para fazer a diferença que o seu negócio precisa para continuar oferecendo soluções de logística para qualquer parte do mundo. Por aqui, a nossa meta diária é manter um armazém limpo, pois isso indica que cada caixa está no avião a caminho de seu destino. Muito bem, gente, nós estamos comendo aqui maravilhosamente bem, graças ao nosso queridíssimo Rogério Bet, certo, meu querido Mosquito? Isso aí. Onde é que fica o Debete para quem quiser também comer Você tem que essa carne conhecer maravilhosa? o Debete lá, Nosso o Debete Tarcísio. maravilhoso. É incrível. Rua Curumim, número 11. Curumins, número 11. Se você quiser comer uma carne legal aqui em São Paulo e ir num açougue bem bacana, É mesmo. show de bola. Aliás, falando em açougues bem bacanas, também estamos na Largrill, certo, meu querido Jorginho? Largrill, com certeza, um dos lugares incríveis. Se você, por um acaso, está pensando em reformar a sua churrasqueira, o lugar é aqui, meu amigo. Você tem que conhecer Rua Amaro Guerra, número 219, o lugar que a gente grava aqui os nossos episódios do Talk Churras, certo? Sei. Paulo, Muito bem. Sabe o que eu lamento? Por favor. É que imagem não tem cheiro. Isso é mesmo. Nem gosto. Nem gosto. Tava Eu bom? lamento muito. Tava gostoso? Maravilhoso. Ah, então ótimo, Então Paulo. o pessoal não está conseguindo nem cumprir. sentir o cheiro que a gente está sentindo aqui. Exatamente. Aquela... Mas um dia a tecnologia há de evoluir. Há de evoluir.
Vamos por partes aqui. Julima, você quer fazer sua pergunta depois ou você que manda? Não, eu queria fazer uma Então pergunta faz pra ele. agora, Eu tô meu aqui amor. na tensão, mas dá pra perguntar. Por favor. A esquerda tem bastante aquela pauta de ser pai do pobre, né? De realmente alimentar o pobre, tirar o pobre da miséria. E eu queria entender como que a direita vai se comunicar com isso, porque eu percebo, às vezes, muita dificuldade na comunicação de vocês. Não só com relação a essa pauta de uma pessoa que é mais humilde, mas também com relação aos homossexuais e todos os que se colocam na posição de minoria mesmo. Como é que você enxerga isso? Posso só fazer um complemento na pergunta dela? Eu vi uma entrevista sua, acho que foi no Pânico, que o Emílio perguntou qual que seria a tua primeira ação, né? A tua prioridade e tal. E aquilo ali me surpreendeu bastante porque você fala que vai ser resolver a situação do morador de rua de São Paulo. E eu achava que você ia falar, pô, precisamos fazer obra e tal. Isso aí me surpreendeu. Queria que você pudesse falar um pouco. Olha, isso é super interessante. E é um desafio para a direita, é um desafio para essa linha liberal mostrar que é falso achar que a esquerda cuida do pobre, que a esquerda que tem preocupação com as pessoas. É uma preocupação falsa, artificial. Vamos lá. Quantos anos o Lula governou o Brasil? A Dilma veio na sequência e a gente não fez absolutamente nada no saneamento básico. A gente não tinha um marco do saneamento. Eles entregaram o Brasil com 30 milhões de brasileiros sem acesso à água potável, água, e 100 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto. Onde é que o marco do saneamento foi aprovado? Nesse governo. E aí, só no ano passado, 50 bilhões de reais de investimento em saneamento foram contratados. Se você não tiver saneamento, você não tem saúde. Quem não tem saneamento, não aprende. Quem não tem saneamento, não tem emprego. Outra coisa, falaram tanto em reforma agrária. Quem fez a verdadeira reforma agrária? Esse governo. Mais de 400 mil títulos de terra entregues. Mais de 400 mil escrituras entregues às pessoas. Isso é mais que foi entregue no governo Lula, no governo Fernando Henrique, no governo Dilma e no governo Temer somados. Ou seja, será que eu estava realmente preocupado em fazer reforma agrária? A gente não tinha título de propriedade, então o assentado continuava assentado. Agora a gente está transformando o assentado no produtor. E quando eu faço isso, eu dou escritura, eu estou dando acesso a crédito, eu estou dando segurança jurídica, eu estou mudando a perspectiva dessa pessoa. Quantos anos de obras inacabadas, por exemplo, da transposição de São Francisco? O que é pior, o volume de recurso que foi desviado de lá. E a transposição acabou em que governo? Aqui. Ela tinha 16% operacional. E hoje a água está chegando, está enchendo a barragem de Jati no Ceará, está enchendo a barragem de Oiticica no Rio Grande do Norte, está chegando em Pernambuco, está chegando na Paraíba. O que a gente tem que mostrar é o seguinte, a gente tem condição de fazer política social melhor do que eles. Sabe por quê? Porque a gente sabe como. A gente está preocupado com o futuro. Não é o assistencialismo pelo assistencialismo. Mas, Tarcísio, como é que resolve, por exemplo, a Cracolândia? Olha, por que a Cracolândia ninguém resolveu até hoje? Porque ninguém entendeu a complexidade daquilo. Ninguém entendeu que aquilo se resolve com uma aliança de políticas públicas e não com uma política pública isolada. Ninguém percebeu que para eu resolver Cracolândia eu tenho que conciliar a assistência social verdadeira, que é aquela que eu entendo a raiz da pobreza, eu investigo por que aquela pessoa está naquela situação e eu construo uma ponte para oportunidade, a partir da recapacitação, da requalificação profissional. É aquela que envolve a política de saúde, porque eu preciso recuperar o tratamento, o dependente químico, eu tenho que tratar essa pessoa e mais. Você não trata a pessoa se não estabelecer relação de confiança. Não adianta chegar, meu amigo, vem cá, vem comigo aqui, eu vou te levar para uma comunidade terapêutica, vamos se tratar que você está precisando. Não é assim que funciona. Conquistar a pessoa, convencê-la de fazer o tratamento é difícil. Então você não vai resolver o problema se não estabelecer relação de confiança com aquelas pessoas. Se você não entender que várias pessoas que estão ali já trabalharam com carteira assinada, são ex-presidiários, que saíram da cadeia sem nenhuma perspectiva, às vezes sem os documentos. Você não vai tratar aquelas pessoas se você não perceber que tem que tratar a família daquelas pessoas. A terceira questão é a habitação, porque as pessoas não estão consumindo, não estão indo para a rua para consumir droga, elas estão consumindo droga porque estão na rua. Se você não der teto, você não vai resolver o problema.
A quarta questão é segurança pública, porque você tem que impedir o livre fluxo de droga. E a quinta questão, e tão importante quanto as outras, a revitalização do centro de São Paulo. Ou seja, fazer com que o centro volte a ser pujante. E aí vem um projeto nosso de transferir o poder para o centro, de criar na Princesa Isabel uma grande esplanada, o Centro Administrativo de São Paulo, que é o projeto Campos Elíseos. Você vai tirar o Palácio do Morumbi? Eu quero tirar o Palácio do Morumbi e levar para lá, porque se o poder não estiver lá, você não cria senso de urgência. Em qualquer lugar do planeta, o centro é o lugar mais bonito, mais cuidado, mais... O poder não pode estar distante do centro, não pode estar distante do problema, porque senão você não percebe o problema. Você não cria o senso de urgência. E aí, se o poder vai para o centro, você revitaliza, vem o restaurante, vem o hotel, vem o negócio, aí aquele restaurante vai trabalhar em 3 turnos, vai contratar a pessoa, aí aquele dependente químico que você recuperou vai ter o emprego, vai ter a porta de saída, porque você gerou postos de trabalho. Vem a segurança, porque o poder está lá, vem o policiamento. Então, qual é a ideia? É fazer o Centro Administrativo de São Paulo na Princesa Isabel. Pegar os 2 lados e construir todo o centro administrativo, ter lá também junto habitação de interesse social, habitação de médio padrão, rebaixar o terminal rodoviário e transferir a sede do governo para o Campos Elíseos. Muito bom. Muito bem. Convenceu? Convenceu. É 10. Aí tô começando a me animar agora aqui. Você foi convencido mesmo? 98% do meu voto vai ser Então Tarcísio já 10. foi, querido. Nós estamos no meio de uma polarização. 98% já foi. Aquele seu questionamento... Ele vai votar 51 já foi, né? Agora não é nenhum questionamento agora para finalizar a minha participação aqui. É biscoito ou bolacha? É bolacha. Aí eu vi vantagem, aí jogou pro São Paulo mesmo. Não tô entendendo, não sei. Agora ganhou o voto do Jorginho. Juju, você tem mais pergunta pro nosso Tarcísio? Por favor, que essa carne tá uma delícia. Juju, você ganhou o meu voto. Aí tá bom. isso, Eleita. você tá Alguém não vai eleitíssima. votar em mim aqui, gente? Impossível, Ah, Julinho. tá. Eu faço a comida, Tarcísio, então é fácil. Mulher cremosa, hidratada, macia. Quer falar alguma coisa? Bom pra caramba, Não? hein? Escuta, uma outra pergunta que eu te faço é a seguinte. Quem ganhar leva a eleição? Seja Lula ou Bolsonaro? O que você acha? Gostou, né? Essa foi indigesta. É isso que eu ia falar, tá difícil de engolir essa, meu Deus. Olha só. Quem ganhar leva ou não? Eu respondo com a maior tranquilidade. Vocês viram o discurso do presidente no final do primeiro turno? Foi um discurso sereno. Quem ganhar leva, gente. Não tem dúvida disso. Nunca houve. Não tenha dúvida. Quem ganhar leva. Você acha que não vai ter questionamento A gente- das urnas, Não, essa a coisa? gente não tem. A democracia brasileira é sólida, é forte, é pujante e não está em risco. Né? E eu estou esperançoso quem vai levar o presidente Bolsonaro para o bem do Brasil, para que a gente não volte várias casas no nosso jogo da vida, né? Para que o Brasil continue andando para frente, que eu tenho certeza. A gente tem um encontro marcado com a prosperidade. Tá fácil, nunca foi tão fácil com nenhum lado. Paradoxalmente, nunca foi tão difícil convencer as pessoas disso. As pessoas estão sendo movidas pela estética. Eu não gosto do presidente porque ele é grosso, porque ele fala palavrão, porque ele fala isso, porque ele fala aquilo. Sou muito religioso. Aí eu vou recorrer à religião, à palavra, para falar com as pessoas aqui algumas coisas. Imagina se Samuel, quando foi à casa de Jessé, ungir um rei, fosse ungir um rei por estética. Ungido jamais seria Davi. E Davi era um rei agradável aos olhos de Deus e cometeu erro pra caramba. Como Davi errou. O Salmo 51 é um pedido de perdão de Davi, mas ele era agradável aos olhos de Deus e ele fez a diferença. Moisés recebeu uma vez a missão de construir um templo, um tabernáculo. E Moisés não sabia como agradar a Deus e como construir esse templo. Deus disse para ele. Deus deu as medidas, as dimensões, como ele tinha que fazer, inclusive que material que ele ia usar. E Deus escolheu a acácia para ele construir o tabernáculo. A acácia é uma madeira dura, torta, difícil de trabalhar, de aplainar, de retificar. Gente, a madeira é dura, a madeira é torta, mas é a madeira escolhida. E as pessoas não perceberam que o Brasil vinha doente. O Brasil precisava de um cara meio brutão mesmo,
mas que fizesse a diferença, que rompesse com aquele ciclo de corrupção, que rompesse com o clientelismo, que botasse as estatais para dar certo, que fizesse as reformas para o mercado que há tanto tempo a gente esperava. Que presidente ia topar abrir mão de poder? O Brasil não está querendo o Rodrigo Hilbert? Um cara que tá meio ali, sabe, faz um negócio legal, mas faz no rústico. O Rodrigo Hilbert. É isso aí. Olha só, que presidente ia topar perder mão de poder dando autonomia para o Banco Central? O que nos garante uma estabilidade em termos de política monetária, independente do governo. O presidente do Banco Central com mandato. O presidente topou. O presidente topou. Aprovamos a lei da liberdade econômica, o marco do saneamento, o marco das startups, o marco da cabotagem, o marco das ferrovias. Olha o quanto nós avançamos do ponto de vista institucional, o quanto a gente plantou para colher lá na frente. E aí a turma o discurso vou rever reforma da Previdência, vou rever reforma trabalhista, vou rever o imposto sindical, vou rever desestatizações, vou trabalhar mais com o Estado. Trabalhar mais com o Estado, quer dizer, nós vamos crescer o Estado, é isso mesmo. E o pessoal está achando que essa receita é legal e ela vai dar certo. Vou rever o teto de gasto. Tá fácil escolher o caminho. Ô Tarcísio, você acha que você pode já revelar alguns nomes do seu secretariado? Já tem alguns nomes na cabeça da tua equipe? Boa pergunta. Essa pergunta aqui eu Tô acho que desempregado, viu, merece qualquer coisa. O mosquito está desempregado, tá dizendo. E Aceita se um você carguinho. quiser, Fausto também tá cheio de desempregado por aí. Eu tenho vários para te indicar. Não, eu acho o seguinte. Que isso? Não, mas tem, por exemplo, um cara que, sei lá, cuide da economia. Eu estou sendo tratado tão bem aqui que eu acho que vale a pena. Eu quero saber de nomes, quero nomes. Quero saber quem é que vai integrar a sua Inédito, equipe. né, Paulo Matias? Não, mas vamos lá. Meu plano de governo é coordenado pelo Afif Domingos. Tá. Que tem essa identidade com o empreendedorismo, com os empreendedores. Né? É o cara do Pronamp, é o cara do Simples Nacional, é o cara do MEI, é o cara que está pensando em empreendedorismo, está pensando no programa de aprendiz, está pensando em emprego para o jovem, está pensando em redução de carga tributária, está pensando em competitividade. E é um cara super conhecido, foi vice-governador. Foi vice-governador, tem uma história, né, ligada ao empreendedorismo, super respeitado. E o Afif sempre foi um cara liberal, né? Liberal, sempre teve um programa liberal. Você sabe que o Paulo Guedes trabalhou com o Afif na campanha do Afif de 89, quando o Afif era candidato a presidente. Lembra de 89? Vocês não lembram, vocês são muito novos. Eu nasci em O 90. Juntos chegaremos lá? O Paulo Matias com certeza lembra, né? Você, com 89 eu sou você de tinha 90, 30 anos. Eu sou de 90. Em 89 eu nem tinha sido projetado ainda. Meu Deus, também. 89. Mas uma campanha bonita, né? Uma campanha liberal. E era um bom projeto para o Brasil naquela época. Eu tenho comigo, coordenando o programa de saúde, o doutor Eleusis Paiva. Eleusis Paiva. Presidente da Associação deputado. Paulista de Medicina, deputado 3 vezes, presidente da Associação Médica Brasileira, que está fazendo um grande trabalho junto a professores da USP, a Faculdade de Medicina da USP. Então, participaram aí da elaboração do programa, doutor Giovanni, doutor Balestrin, doutor Tarcísio, doutor Fábio Jatene, para a gente ter um bom programa de saúde. Doutor Eleusis é um grande nome, né, para o secretariado. A Rosana Vale tem me ajudado na política para as mulheres. E eu vou ter uma secretaria voltada para as mulheres, para ter política pública viva para as mulheres. De enfrentamento à violência doméstica, de saúde para a mulher e de empreendedorismo feminino. A Rosana Vale é um grande nome, é uma grande possibilidade. Eu tenho como economista hoje me auxiliando na elaboração do programa o Samuel Kinoshita, que estava na equipe do Paulo Guedes, né, com um grande currículo aí, uma grande formação. Então, nós teremos. Você já aí, tem time? Nós temos time e time técnico, que foi o mesmo time técnico que eu trabalhei no Ministério. Assim, é o mesmo conceito. Quem me ajuda hoje na parte de infraestrutura e me ajudou na estruturação de projetos lá no Ministério, Rafael Benini. Então, uma pessoa que é craque em estruturação, estava comigo estruturando todos os projetos de concessão que nós fizemos no Ministério da Infraestrutura, já foi diretor da Artesp, tem me auxiliado. Então, com certeza, vai estar no time. Então, a gente tem um time para apresentar e um time de qualidade, um time bom de gente de peso. Muito bem. Posso fazer a última Por favor, pergunta? meu amor. Tarcísio, eu só queria entender como você enxerga a população, os quase 50% do eleitorado que votou no Lula. A que se dá isso?
Mesmo depois de todo o desgaste, né, que aconteceu. Eu acho que as pessoas, assim, são pessoas que estão de boa fé. O Brasil sofreu muito, o mundo sofreu muito. E aí é claro que você tem um desgaste do incumbente. Quem é o incumbente? É o presidente da República. É como o síndico do prédio. O síndico do prédio é o culpado de tudo. As pessoas às vezes atribuem toda a culpa ao presidente. Muita narrativa da mídia, você é culpado de tudo, você fez isso, você fez aquilo. Nós tivemos erros nos discursos, nós tivemos erros de narrativa. Você pega, por exemplo, narrativa da vacina. O pessoal vai em cima da gente. Ninguém percebe, ou não é colocado na mesa o fato da gente ter investido mais de quase 30 bilhões de reais em compra de vacina. De você ter comprado mais de 500 milhões de doses. Do Brasil ser um dos únicos países do mundo que trabalhou uma estratégia de diversificação de imunizantes. Se o brasileiro quisesse tomar uma vacina de RNA mensageiro, ele tomava. Se ele quisesse tomar uma vacina de vírus inativado, ele tomava. Ele podia escolher a tecnologia da vacina que ele ia tomar. O primeiro vacinado do mundo foi vacinado em dezembro. O primeiro vacinado no Brasil foi vacinado em janeiro. O Brasil vacinou antes do Japão, antes da Coreia do Sul. O primeiro contrato para compra de vacina foi em julho de 2020, quando as vacinas ainda não eram uma realidade. E era a vacina da AstraZeneca que tinha transferência de tecnologia e graças a esse contrato, hoje a gente produz insumo farmacêutico ativo em território nacional. Essa história ninguém vai contar. Ninguém vai contar, por exemplo, quantas pessoas hoje trabalham aí nos comércios, né? Estão empregadas, quantas empresas não fecharam as portas. Ninguém vai contar que essas empresas não fecharam as portas porque você teve o benefício emergencial e o Pronamp. Porque você permitiu a interrupção do contrato de trabalho e o governo pagou essa conta. E as pessoas têm emprego hoje porque o governo federal bancou e empregou 700 bilhões de reais para manter a economia andando. E esse caixa era de onde? Esse caixa que conseguiu manter essas pessoas? Caixa de do onde Tesouro. Veio esse caixa? Esse né? tesouro? Caixa do Tesouro. No final das contas, a gente está saindo da crise com a mesma relação dívida-PIB que nós entramos. Isso é extraordinário. Num período curto de tempo. Num período curto de tempo. Você vê o seguinte, o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial primeiro, veio, num primeiro momento, virou poupança, num segundo momento virou consumo e fez movimentar a economia. E nós saímos da crise gerando emprego. E ninguém vai contar a história. Ninguém vai contar a história que graças ao aporte direto de recursos em estados e municípios, a manutenção dos patamares de repasse do Fundo de Participação de Estados e Municípios nos saldos de 2019, desconsiderando as perdas de arrecadação. A postergação do pagamento de serviço da dívida, vários municípios pagaram o salário dos servidores, porque senão você ia ter municípios sem pagar salário. Então, as coisas boas, e o Brasil está saindo aí, vai crescer esse ano 3,2%, né, e a inflação está caindo, ninguém conta. Você vê, por exemplo, os jovens passam por você, é muito comum. Né? Você está, às vezes, numa atividade de campanha, ele faz o L, entusiasmado, e Lula. Não viveram o governo PT. Não sabe o tombo que nós tomamos. É como se a gente desconsiderasse hoje, por exemplo, o que aconteceu na Petrobras. Bilhões de reais desviados não significaram nada. O mensalão não significou nada. Diretores da Petrobras devolvendo centenas de milhões de reais, 200 milhões de reais em acordo de delação premiada, não significou nada. A propina entregue no avião presidencial não significou nada. Tudo normal. Isso aí não tem a menor importância. E, infelizmente, tem muita gente que faz assim, ele roubou, mas me ajudou. Mas é o caso do Maluf. O Maluf fez isso e todo mundo sempre rouba mais falou. faz. Rouba mais faz. Isso são 500 anos de Brasil. Quantos anos de Brasil a gente tem de direita e quantos tivemos de esquerda? Você acha que você conseguiria mudar isso em 13 anos, em 12 anos, em 8 anos, em 4 anos, que seria o seu? A gente tem que mudar e a gente tem que plantar as sementes. A gente tem que pensar na prosperidade, a gente tem que pensar no futuro, a gente tem que pensar no empreendedorismo, a gente tem que pensar no Estado menor. O Estado é uma empresa de prestação de serviço. E ele vai prestar melhor o serviço de educação, de segurança e de saúde se ele sair das outras atividades, se a gente trouxer eficiência. E se a gente comunicar isso para a sociedade, a gente vai ter uma sociedade diferente. E aí é o investimento de base, é o investimento de educação. Não é... Que, infelizmente, as pessoas não estão percebendo o que está em jogo. Não é o que pensa o Haddad.
certo? Eu acho que não. E aí? E aí é o seguinte, O que você vai falar para ele no debate? Você vai olhar nos olhos dele e falar o quê? eu vou falar que o projeto dele é um projeto ultrapassado. É um projeto atrasado e que ele não sabe como construir a prosperidade. E não sabe mesmo. Teve na Prefeitura de São Paulo e não fez. Não entregou o que disse que ia entregar, não entregou obra, não entregou nada. Deixou as pessoas na fila dos tratamentos de saúde. Criou o Bolsa Crack. Né? Foi um horror. A gestão Haddad foi a pior gestão da história do município de São Paulo. Onde a esquerda bota a mão dá problema, é igual cupim. Eles destroem tudo. É um corte, falou a direita. Nossa, esse foi o corte. Muito bem. Tarcísio, a conversa foi muito boa. Eu queria muito te agradecer mais uma vez por você ter parado a tua agenda. A gente sabe o Eu quanto que é agradeço, corrido, Paulo. meu. Você tá... É maravilhoso. Deu pra almoçar e bater um papo. Mas acho que entendeu? nós tiramos todas as nossas dúvidas, certo, Mosquitão? Eu tenho 2% que você vai conseguir ganhar esses 2% se você conseguir fazer um negócio pra gente. Trazer o Bolsonaro no Talk Shows. Opa! Esse aí é bom, hein? Estamos Bota em a lenha aí, foi articulações, hein? Você A sabe- articulação tá forte, Vou te hein? falar uma coisa, Mosquito. Esse troço é muito interessante porque é o seguinte. O pessoal pinta um Bolsonaro e pintaram um Bolsonaro na imprensa o tempo todo, que ninguém conhece. Pinta um Bolsonaro que não é o Bolsonaro. Quando ele vem para cá, para um bate-papo desse aqui, aí vocês vão ver quem é o Bolsonaro. Você vai, O vai Bolsonaro ajudar a de trazer ele verdade. aqui então? A gente tenta. Porque é o cara que, por exemplo, ia lá para a periferia de Brasília e abrir geladeira para ver se a pessoa tinha o que comer. Foi o cara que teve essa cara do Auxílio Brasil que disse o seguinte, olha, fecharam tudo e o informal vai morrer de fome. Tem muita gente que trabalha sem carteira assinada, que faz bico, e esses caras não vão ter como sobreviver. E a gente precisa botar esses caras, dar uma renda para esses caras. A gente precisa cuidar das empresas que estão com porta fechada. Por isso que ele se revoltou tanto com o fechamento de comércio. Ele sabia que ia ser uma quebradeira geral e a gente ia ter o colapso. Que o Brasil era um país pobre. E é um cara leve, é um cara que chega aqui e conquista todo mundo. É um cara simpático, um cara agradável. O Tarcísio, É um cara simples. Sabe o que eu acho que o Bolsonaro deveria fazer? E ele já começou a fazer, mas eu tô sentindo que ele precisa intensificar mais. Parar de falar com quem já é dele. Esse é o primeiro passo para se ganhar a eleição. Os dele ele já tem. Ele tem que falar com os sapatênis. A minoria da que ele vai sociedade que carrega o país nas costas e que tem um certo nojinho. Claro, Certo, meu, claro. Quando eu falei do Jorginho? Rodrigo Hilbert, é isso, né? A gente quer um cara mais humano também aqui, além de tal, né? Mas tudo bem, pra mim, vou estar em Aspen esse Não, ano. mas eu acho, na eleição de segundo turno tem que dialogar com todo mundo. Deu risada. Eu vou votar em Aspen. Você vai votar em Aspen? meu. Vai. Mas second place. O que acontece quando o teu cartão acaba o limite? O que você Meu, faz? quando eu breca, assim, eu tenho que ligar pro meu pai e falar, pai, passei mais de $100 mil. Meu, imagina você tá em Ibiza, Palma de Maiorca, isso é dificuldade, cara. Dá até vergonha de sentar do... Complicado, tem que falar com essa população também. Momento meu, desculpa. São pessoas que Jesus, carecem de Jesus, necessidade. assim, Meu, eu vou no Obrigado. McDonald's em Aspen. Você acredita? Não é fácil, né, É Jorginho? duro, cara. Calma. Calma que vai dar tudo certo. Calma. Calma. Turma, deixa eu agradecer mais uma vez o Tarcísio Gomes de Freitas que esteve aqui com a gente. Um papo bem descontraído, leve. Espero que você tenha gostado. Maravilhoso. Uma coisa eu tenho certeza, assim, tão bem servido em nenhum jeito podcast nenhum. que Eu você vou- tenha ido. Isso eu não tenho a menor Não, eu dúvida. não sei o que eu vou ter que falar ainda, senão eu já ia dar continuidade ao trabalho. Paulinho, só faltou o Tarcísio fazer assim, sozinho, cara. Isso ia ser épico, isso ia dar 2 milhões de views. O quê? O salzinho Fazendo na assim, carne, com meu. salzinho. Se você fosse candidato, você estava ferrado. Meu, eu ia fazer todo mundo fazer esse movimento aqui. Escuta, deixa eu pedir para vocês que nos acompanham aqui, deixar o like na transmissão, dá uma olhadinha no nosso TikTok, estamos bombando no TikTok, vídeos com 1 milhão, 2 milhões, 1,5, meu, corre lá no Talk Churras, qual que é o perfil? @ Talk Churras, underline, Talk Churras, underline, dá uma olhada nos nossos reels também no Instagram, certo? E se você puder se inscrever no canal, tamo junto, Ajuda toda muito. semana tem episódio novo aqui, certo? Ministro, Muito boa obrigada. sorte. Paulo, obrigado. Volte Obrigado pelo quando convite. você estiver no poder, pra gente bater um papo. Se Vamos ver você se Deus vencer a abençoa o eleição, projeto. Se Deus abençoar,
Conseguiu os seus 2 objetivos de hoje? Olha, eu diria que um eu consegui plenamente e outro eu tô 98% realizado. Tchau, gente. Tchau. Até semana que vem. Valeu.